Vamos à nossa prece, agradecendo a Jesus essa oportunidade abençoada que mais uma vez nos é consignada, com o objetivo de ampliarmos os nossos conhecimentos. Agradecer aos bons espíritos a oportunidade desse convívio junto com esses benfeitores que, sem dúvida nenhuma, estão ao nosso lado, nos amparando, nos assistindo, inspirando o nosso irmão Roosevelt a nos trazer a mensagem recheado de carinho e de amor, com o qual ele está acostumado a fazer, mas também os benfeitores ampliam, dilatam a nossa capacidade de entendimento para que melhor e mais facilmente possamos compreender, assimilar os ensinamentos que serão compartilhados conosco esta tarde. Abençoa todos nós, Senhor Jesus, mas em especial o nosso irmão. Ele vem de tão longe, Senhor, com tanto carinho, com tanta abnegação, para compartilhar conosco seus ensinamentos, mas principalmente seu conhecimento e, acima de tudo, a sua sabedoria. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Boa tarde aos amigos. É sempre bom estar com vocês mais uma vez. E a temática que nos une hoje é muito importante. Falar a respeito da paz é fundamental para os dias atuais. Mas deixa eu fazer um convite para o pessoal que está aí no fundo. Vem sentar aqui na frente, que o preço é o mesmo. E a gente se aproxima das pessoas. Venham para cá que eu acho que vai ser mais agradável. Em doutrina espírita, nós falamos muito sobre que somos todos irmãos. E exercitar isso faz toda a diferença. Então eu ficaria feliz se viessem para a frente. Agradeço a esta casa e aos seus trabalhadores, dirigentes que aqui estão, pela maneira com que recebe o nosso trabalho. Tanto eu como a Jo somos muito bem recebidos e a gentileza de vocês faz com que nós tenhamos aqui a oportunidade de expressar com maior habilidade, com maior tranquilidade a nossa mensagem. Ficamos felizes em estar junto de vocês. Agradecemos aos espíritos amigos que nos assistem para que essa tarde seja produtiva. E eu prometo cumprir o horário e não deixar ninguém de vocês perder o jogo do Brasil. Eu sei que por baixo vocês estão de camisa verde e amarela, porque eu tenho mediunidade. A bandeira está guardada também, escondidinho aí, e vocês não vão se comprometer. E a gente vai, então, aproveitar melhor. Agradecemos também, hoje, a Regina está representando o Admir, que é responsável pela nossa vinda a essa região sempre. E, como sempre, destaco a figura, a presença da Jo, que divide comigo tudo aquilo que eu realizo, toda a minha vida. Vamos trabalhar. Falar sobre a paz é algo muito desafiador para nós, espíritos como nós. Quando nós vamos fazer um estudo a respeito das características do cidadão da Terra hoje, pautados sempre, claro, em Allan Kardec, nós vamos perceber que temos vários pontos de vulnerabilidade. Quando eles dizem assim, que nós somos marcados por egoísmo, vaidade, prepotência, orgulho, e tudo isso está descrito na escala espírita, que são os espíritos que vivem entre nós, então nós estamos incluídos. Isso faz com que cada um desses elementos seja suficiente para tirar a nossa paz no dia a dia, para furtar a nossa paz. Aí eu me recordo de Jesus e há uma
explanação atribuída a ele, que ele diz o seguinte: eu vos dou a minha paz. E eu sempre que eu imagino Jesus falando isso, eu fico imaginando como seria a continuidade da frase, que ele falava só o que a gente podia entender, o Evangelho já coloca isso. Mas ele devia falar assim, ó, eu vos dou a minha paz enquanto vocês não têm a de vocês. Porque é este o processo. Adquirir a nossa própria paz para que não ficamos dependentes da paz do mundo. E quando ele diz assim, ó, eu vos dou a minha paz, isso significa que sempre que nós fazemos aquilo que é sob indicação de Jesus, nós temos uma pálida impressão do que é sentir essa paz. Vou dar um exemplo. Vocês já ajudaram alguma coisa a alguém, sim ou não? Sim. E quando ajudaram, dá uma sensação boa? Sim. Essa é a paz de Jesus. Mas depois não passa logo? Porque a paz é dele, não é nossa. É disso que ele está falando. Eu vos dou a minha paz. Então você pratica caridade e sente uma coisa boa, é a paz, passa logo. Você ajuda alguém, sente um pouco de paz. Eu vos dou a minha paz. Tudo que você faz, que é indicação de Jesus, você experimenta uma sensação de paz, mas ela raramente permanece conosco, justamente por causa disso. Porque essa paz é dele, é dos espíritos não... Porque quando ela for nossa, o que acontece? A gente vai andar pelo mundo, pela vida, no comércio, conversar com as pessoas, parentes difíceis, pessoas complexas, e vamos ficar... Os problemas vão continuar, a nossa estabilidade é que vai ser outra. Hoje, qual é o problema da falta de paz? A falta de paz faz com que toda a nossa vida fique comprometida. Qualquer coisa, qualquer situação insignificante é capaz de roubar a nossa paz. Às vezes você está em paz, cumprimenta alguém que te trata mal, leva a sua paz. Você está andando pela rua, vê uma coisa que te desagrada, leva a tua paz. Você tem um parente difícil em casa que te responde mal, leva a tua paz. Então fica muito difícil viver assim. Nós não temos estabilidade emocional e sem ela não existe paz. Partindo daí, nós vamos começar a ver quais são as contribuições que nós podemos colher em doutrina espírita para a construção da nossa paz. Absolutamente tudo que estiver projetado aqui está referenciado pelas obras fundamentais. Está tudo em doutrina espírita, Allan Kardec. Mais particularmente, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aí está o nosso manual de construção da paz. E ele começa com essa explanação. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. A palavra é bonita, a frase é bonita, é ou não é, espírita? Vocês gostam, sim ou não? Então responde para mim, já que vocês gostam, o que significa uma pessoa branda? Não agressiva. O que mais? Calma. O que mais? Quando você vai pegar a definição pautada no dicionário, sabe o que nós encontramos? Uma pessoa branda? Uma pessoa doce. Quem é doce? Levanta a mão, só para mim ter uma noção da plateia. Foi o que eu imaginava, então fique tranquilo que eu já imaginava isso. Porque hoje a gente é muito bons, porque nós somos pessoas boas, desde que nada de mal aconteça, ninguém nos perturbe, nada pise no nosso calo, porque senão a gente se transforma com a mesma rapidez que a gente é bom, que a gente é brando. E aí, quando nós vamos entender que os brandos, ou aqueles que têm afabilidade, doçura, e quando falamos disso é doçura no trato com as pessoas, doçura para resolver problema, doçura no dia a dia, doçura para falar com quem que não gosta da gente, é isso que eles estão dizendo. E aí eles fazem uma proposta, olha, sabe o que é bom ser brando? Porque possuirão a terra, em algumas traduções está herdarão a terra. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Os brandos vão herdar que terra? Porque nós já estamos na terra aqui, então, e a gente não é brando, então como é que nós aqui tem um monte de gente que é agressivo, violento, cruel e também está na terra. Então, como é que fica isso?
E aí nós vamos entender que quando eles dizem os brandos herdarão a terra, tudo que está nas obras fundamentais não deve ser levado ao pé da letra, porque é um diálogo entre espíritos. E a terra que ele se refere que os brandos herdarão é o nosso tão sonhado mundo de regeneração. Aí vai ficando assim, ó. Os brandos herdarão a terra regenerada. Porque até os cruéis, os malvados, essa eles já têm. Então, quando eles falam assim, que herdarão a terra ou possuirão a terra, já eram as promessas do mundo regenerado, que faz todo sentido. Porque não faz sentido nós no mundo de regeneração. E aí eu vejo uma coisa legal que é assim, espírita, a gente não vê a hora de chegar ao mundo de regeneração, sim ou não? Vocês já estão cansados de prova e expiação, sim ou não? Só que aí tem um problema. Quando você vai entrar no mundo de regeneração, precisa ter um carimbo lá, o ticket de entrada. E sabe qual é o ticket de entrada? Ser brando. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Suponhamos que o mundo de regeneração, os Espíritos me disseram, vai ser amanhã. Amanhã, mundo de regeneração. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: vocês vão estar nele ou vão estar fora? Gente, mas então pera um pouquinho. Pera lá que até agora a gente não via a hora que o mundo chegasse. Vamos supor que ele chega amanhã, você vai estar fora? Nessa hora a gente ficava assim, Senhor, manda logo o mundo de regeneração, Senhor, prova está difícil, expiação, doença, problema, está muito difícil. Manda logo o mundo de regeneração, Senhor. Aí você fica sabendo que para entrar nele, quem entram são os brandos, a gente começa assim, Senhor, sem pressa, Senhor, no seu tempo, quando o senhor achar que... Porque a gente já espera que demore um pouco, porque senão a gente já está fora. Então é isso que a gente tem que mudar o foco. A gente espera tanto o mundo de regeneração e talvez não estejamos habilitados para estar nele, porque senão nele nós teríamos o problema. Então aí mudou o foco. Esquece se mundo de regeneração vai ter ou não. A questão é, pelo meu comportamento, pelas minhas reações, pela maneira que eu trato as pessoas, pela maneira que eu trato quem não gosta de mim, pela maneira que eu trato quem me contraria, eu estaria num mundo regenerado ou em regeneração? A gente ainda briga por coisas tolas, infantis. Tanto é que quando eu pensava na figura de Jesus vindo para a Terra, sempre achei que era assim, o que ele fez para merecer nós? Né? Alguém que já está em esferas superiores, esferas sublimes, vim para cá. Eu imagino que imagino que para Jesus é um grande sofrimento. A gente não consegue conviver com gente mais ou menos igual, não é? A gente brigar, achar ruim, tem problema com gente mais ou menos igual. Você imagina Jesus com a gente. Uma distância abismal, e eu pensava, deve ser um sofrimento para eles. Aí você vai para a Revista Espírita, 1862, e lá Kardec perguntou isso. O que é para os espíritos puros vir nos mundos como o nosso? Sabe o que eles dizem? É lindo isso. Uma doce ocupação. Não é legal? É que na cabeça deles é assim, onde é que você vai? Para a terra? Na cabeça deles é assim, onde você vai? Berçário. Eu vou lá no berçário, vendo as criancinhas que acabaram de sair do mundo primitivo. É essa sensação. Então, só como a paz deles já está neles, as nossas inquietudes não nos afetam. As nossas dores não lhes afetam, as nossas angústias, eles atendem, mas não nos afetam. Tanto é que você não tem registro, né, de Jesus brigando com alguém, porque alguém falou alguma coisa para ele que ele não gostou. Porque ele sabia. Ele olhava para as pessoas assim, não, eles não têm condição nem de me amar, nem de me amar. Então era uma luta muito grande. Então nós começamos a tirar o foco e ver que ser brando é para nós uma necessidade. Os brandos herdarão esse mundo melhor que nós estamos todos esperando e todos procurando. Aí você fala assim,
Cada um de nós vai pensar assim. Você fala que tem que ser brando, você não sabe quem que eu tenho lá em casa. Eu sei, espírita. Não, eu sei. Fique tranquilo que eu sei. A minha unidade é boa, eu sei. Sabe por que eu sei? Eu vou fazer uma previsão. A pessoa que vive lá na sua casa com você não é uma pessoa fácil. Vou dizer mais. A pessoa que vive com você, não, tome cuidado com ela, porque qualquer coisa ela estoura. Aí você fala assim, nossa, e como é que você sabe isso? Pelo simples fato, os brandos já foram embora. Já foram embora, os brandos já foram embora, ficamos nós aqui. Então, as pessoas boas, doces, que já entenderam a necessidade de não controlar as pessoas, mas controlar a elas próprias, já saíram daqui. Só ficamos nós. Então, quando fala assim, espera um pouquinho. Quando eu olho a classificação na escala espírita dos habitantes da Terra, não é para ninguém ser pego de surpresa. Sempre alguém vai nos contrariar, sempre alguém que você gosta vai te machucar, sempre. Porque olha lá, nossa característica é vaidade, orgulho, prepotência, arrogância. Como é que nós podemos esperar diferente disso? Então a minha luta não é eu contra as pessoas, é eu comigo. Eu, nesse ambiente, tenho que aprender a desenvolver brandura, doçura, tratar as pessoas de maneira melhor. É o meu desafio. Mas não dá para aprender isso em mundos melhores? Não, não dá. No mundo melhor ninguém te incomoda, ninguém te desafia, ninguém te contraria. Como é que você vai desenvolver brandura num lugar que todo mundo te trata bem? Não. É na lida do dia a dia. Uma coisa pode piorar, porque a sequência eles vão falar o seguinte: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E eu vou repetir a pergunta: vocês já são pessoas pacíficas, sim ou não? Com essa manifestação entusiasmada, dá até medo de ficar no meio de vocês, né? O que é uma pessoa pacífica? Uma pessoa que escolhe a paz o tempo todo, não isoladamente. Mas ele está vivendo, ele vai num comércio, ele compra alguma coisa, mas ele está sempre escolhendo pela paz. Uma pessoa que renuncia à guerra, renuncia à agressividade, renuncia. Uma pessoa pacífica. Que também vai ao encontro daquilo que é esperado por nós para nos ingressarmos em mundos melhores. Mas aqui tem uma coisa que nos chama mais atenção, porque os pacíficos, sabe o que serão chamados? Filhos de Deus. Aí eu vou perguntar, vocês já são filho de Deus? Não, aí já não era para ter dúvida, aí já... É que eu falei que os pacíficos eram filhos de Deus, a pessoa ficou com dúvida. Mas você fala, não, realmente a gente aprende que todo mundo é filho de Deus, e é mesmo. Mas aqui eles estão falando que os pacíficos serão chamados filhos de Deus, então tem alguma coisa aqui para a gente pensar. Tem alguma coisa. E estudando isso mais a fundo, o que a gente vai aprender? Que tem duas maneiras de ser filho de Deus. Vou dar um exemplo. Espírita, já aconteceu com você assim, ó, você vai na casa de um amigo, numa festa, o centro espírita, tanto faz. E um amigo seu fala assim, ó, vou te apresentar meu filho, pera um pouquinho só. Aí ele vai lá, pega uma criança pequenininha assim, ó, traz para você e fala assim, ó, esse aqui é meu filho, e apresenta para você. E você fala, oh, prazer, negócio todo tal. Já viram isso, sim ou não? Tá. Agora, vocês já viram um outro caso onde você está num lugar público, centro espírita, uma festa, escola, tanto faz, de repente uma criança vem sozinha, para na sua frente, se olha para a cara da criança e fala assim, você não é filho do fulano de tal? Sem ninguém contar. Sabe por quê? Porque ele parece. Ele parece. Agora vamos voltar para o texto. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas todo mundo é filho de Deus. É, eu sei que é. Mas tem uma classificação de filhos de Deus, que é filho de Deus porque parece. Como tem uma postura pacífica, guia
e modelo Jesus. Como eles entenderam isso e conseguem ter Jesus como modelo, Jesus como guia, desenvolver uma personalidade pacífica. Então eles são filhos de Deus, não porque só foram criados por Deus, eles são filhos de Deus porque o comportamento deles parece. Ninguém precisa contar que eles são filhos dele. Algumas pessoas trazem traços de caráter que já atesta a paternidade divina mesmo aqui. É disso que eles estão falando. Há uma outra maneira de você ser reconhecido como filho de Deus, não só porque foi criado. Que os perversos, os cruéis, os maldosos também são filhos de Deus. Mas aqui ele está ensinando uma casta, uma classificação separada. Pessoas que o comportamento delas parece com o Pai, espelha o Pai. E é disso que nós estamos falando. Por que tudo isso, espírita? Porque hoje, como o nosso assunto é a construção da paz interior, e é muito comum quando a gente vai falar sobre a paz, se eu perguntar assim para você agora: quem rouba a tua paz? Ou quem tira a tua paz? Você já pensou em alguém, sim ou não? Pensou, né? Ele não é fácil, né? Pois é. Só que nós temos um problema aqui. Quando a gente pergunta assim, quem tira a sua paz ou quem rouba a tua paz, a gente começa a pensar assim, ó, quem tira a minha paz? Você não conhece o marido que eu tenho. Você não conhece a minha esposa. Se você conhecer a minha esposa, você vai saber que você não conhece meu patrão. Você não sabe onde eu trabalho. Você não sabe quanto eu ganho. Você não sabe onde eu moro. O que tira a minha paz, você não sabe. A gente tem um leque de coisas. Ninguém diria assim, quem tira a minha paz, você não sabe como eu sou. Ninguém falaria isso. E é o que a doutrina espírita ensina. Nós somos herdeiros de nós próprios. Não faria o menor sentido a sua estabilidade emocional estar na mão dela, a dela está na mão dele, o dele está na mão dela. Não faria o menor sentido. A minha estabilidade está nas minhas mãos. Mas as pessoas me provocam. Eu sei. Elas te provocam e você perde a estabilidade emocional. Elas são só o elemento, porque em mundo de provas e expiações, sempre alguém vai tirar a sua paz. Viver na Terra é igual assim, ó. Você já viu aquelas brincadeiras que você põe assim, ó, 10 cadeiras e 11 pessoas, sabe, vai tocar música, tem que todo mundo sentar. Já viu ou não? Aí quem vai ficando em pé, você vai tirando cadeira. Quando sobra pouca cadeira e fica aqueles últimos, um pisa no pé do outro, empurra o outro, já viu ou não? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ninguém quer pisar no pé de ninguém, eles querem sentar. Ninguém quer empurrar ninguém, eles só querem sentar. Pisar no pé, empurrão, é consequência, mas o objetivo é sentar. Nós somos assim. A gente não quer agredir ninguém, não quer incomodar ninguém, mas pela nossa estrutura psicológica, mesmo sem querer, a gente machuca as pessoas. E o que é pior, quanto mais a pessoa é próxima do nosso coração, maior a capacidade que ela tem de nos machucar. Então a gente fala assim, quem tira a minha paz é fulano, 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 fulano. Só que está tudo certo, eu entendo você, mas isso é visão humana. Porque uma visão espiritual não é assim. Porque nós pegamos várias pessoas que desenvolveram esta capacidade, hoje nós falamos muito, né? Todo mundo cita exemplos de Chico Xavier. Ele passou, hoje nós exaltamos, mas a maior parte da vida dele, ele levou mais pedrada do que aplauso. E foi, hoje, se a gente não tem na biografia dele, você pega aqueles vídeos antigos em preto e branco, parece que ele está sempre em estado de oração, imperturbável, e vivia apanhando. Tinha falta de dinheiro, aposentado, cego de um olho, sofria angina, dá para continuar aqui a tarde inteira. Ele tinha uma lista do que nós chamaríamos de desgraça. E vivia em paz. Essa para nós é prova. Que independente, assim, o que é que eu estou com um diagnóstico ruim, é porque eu estou com um filho na droga, é porque eu estou... Gente, isso aí, enquanto tiver na Terra, você vai ter um desse. Enquanto tiver. O mundo de provas e expiações, ele tem essa característica. Os bons já foram.
Nós que estamos aqui temos que entender isso. Então, qual que é a nossa visão? Seguinte, ó. Já que a vida não vai me poupar, já que provas e expiações não poupa ninguém, esquece, está com problema agora, não vê hora de resolver, Deixa eu contar para você. Ó. Resolvido esse, aguarde outro. Não é visão pessimista da vida. É a evidência de que a vida é regulada, programada para não nos deixar estacionar. Você pega criança pequena e fala assim, gente, que inferno que eu estou vivendo, o que você tem? Manhã, prova de biologia, que inferno, odeio aquela professora desse tamanhozinho. Você pega ele com 60, sabe como ele está? Gente, que loucura, amanhã, problema que eu tenho, cobri o banco, não sei de onde é que eu vou arranjar dinheiro. Né? Vai trocando as provas, o grau de vai passando de fase. Mas você não vai achar ninguém que fala assim, eu zero problema. Não, tudo bem, não tenho nada, ninguém me incomoda, ninguém briga, não falta dinheiro, não falta saúde. Essa pessoa não existe na Terra. Mas como é que vai ter paz, então? Essa é a nossa busca. Se você condicionar ter paz à ausência de problema, você já era. Não vai rolar. A questão é, guia, modelo, Jesus. Nasceu fugindo. Não tinha nem lugar para nascer. Foi perseguido a maior parte, no final achamos e matamos ele. E ele tinha paz. Nos momentos mais cruéis de maior dor, ele assim deixava lições para o nosso crescimento. Então é fundamental entender sobre isso. Aqui, Mateus ele vai dar uma definição muito boa. Tudo isso que eu estou falando é construção da paz interior. Não olhando mais para fora de nós. Construção da paz não é parar de ter problema, é ter estrutura interior, a ponto de que os problemas, como são naturais e para todo mundo, começam a não nos fazer tanto mal. Mas Jesus já falou assim, ó, eu não vim destruir a lei. E aqui tem um exemplo que ele não veio destruir a lei. Ele começa assim, ó. Mateus escreve assim, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis. Como a gente está com pouco tempo e muita coisa, eu vou nem ler tudo, eu vou só no que é mais importante. Então, primeiro, quem que é o antigo que falou isso? Não matarás. Então, se vocês tivessem um pouquinho mais de ânimo, eu ia acreditar que você já sabia, eu não precisaria falar, mas vamos lá. Então vem Moisés, 10 mandamentos, um deles está assim, ó, não matareis, ou não matarás, como queira. Jesus está mostrando que ele está continuando a mesma regra. Então, não matareis. Agora Jesus, eu, porém, vos digo que em quem quer que se puserem cólera contra seu irmão, ele dá um passo adiante. Nós éramos totalmente selvagens. Moisés chegou e falou assim, pessoal, ó, matar não, tá bom? Aí passaram-se séculos para a gente entender isso. Matar, não. Aí vem Jesus e ele continua. Ó, você já sabe que matar não, né? Agora eu vou dar mais um passo. Nem ter raiva dos seus irmãos. Ele faz a luta agora sem interior. Antes a gente dava paulada, facada. Moisés, não pode, matar não. Quando nós aprendemos que não podia matar, não é que nós paramos, só aprendemos que não podia, não é que nós paramos. Aí Jesus vem, eu, porém, vos digo, já que vocês já aprenderam que não deve matar, nem raiva sentir. Nossa, agora é pior do que parar de matar, mais difícil. Porque agora a luta é toda interior. Agora, espírita, vou fazer uma pergunta. Como é que você pode controlar a sua raiva se ninguém te fizer sentir raiva? Tem jeito? Então, sabe a pessoa que te incomoda, que pega no seu pé, sabe ou não? Tá lembrando ela ou não? Hoje você chega perto e fala assim, muito obrigado. Aprendi que sem você minha evolução estaria comprometida. Eu preciso muito de você me atormentando todos os dias. Porque não é? Como é que você vai aprender a conter sua raiva se ninguém te incomoda? Não tem raiva nenhuma? Não tem... Como é que você vai fazer isso? Não tem jeito. Eu sempre conto uma história, quando a gente vai falar de comunicação, eu vou resumir aqui.
Eu comecei a fazer palestra muito cedo. E eu tinha um grupo de estudos que eu não conhecia Centro Espírita ainda, era na casa da minha avó. É história para outro dia, eu vou só no que interessa agora. E então eu dava aula para umas pessoas, eram 60 pessoas. E eu pensava, montava a minha aula, fazia tudo certinho. E tinha uma pessoa, lá no meu curso, ela chamava Ângela. Ela é viva até hoje, está lá. E a Ângela era insuportável. Eu preparava a minha aula, deixava redondinha, chegava lá, eu não tinha muito, estava começando, dava a minha aula, todo mundo entendeu? A Ângela. Não, entendi não. Todo mundo concorda, Ângela? Não concordo, não. Era insuportável. Eu montava a minha aula, quando eu acabava de montar, eu pensava assim, tomara que a Ângela não vá. Porque assim, nossa, ela vai estragar a minha aula, tá tudo certinho, eu dava o tema, passar. Ela me atormentou durante todo o tempo que esse grupo existiu. Todo o tempo. Quando o grupo acabou, que nós começamos a viajar, a coisa ampliou, aí acabou o grupo, eu conheci Centro Espírita, arrastei todo mundo para o centro, e aí a história para outro dia. Mas eu detestava a Ângela. Muito bem. 25 anos se passaram. Só depois de 25 anos eu comecei a entender, quando eu já estava em outros estados, falando num monte de lugar, só aí eu comecei a entender que eu é que precisava da Ângela, não ela de mim. Só aí eu comecei a entender que tudo aquilo que a Ângela me fez, me preparou para depois eu estar em qualquer lugar de forma tranquila. Demorei, mas durante todo o tempo eu detestava a Ângela. Gente, ela é muito chata, ela não concorda com nada, ela implica com tudo. Compreende? Então, a única maneira de você desenvolver esses valores é no ambiente em que alguém te incomode. Aí você fala assim, Senhor, dai-me paz. Ele fala, deixa comigo. E envolve a nossa volta pessoas que nos perturbam, cutucam o tempo todo, para você entender que isso aí não existe. É igual a você, Senhor, dai-me felicidade. Espírita, sem esta, não tem como dar felicidade. Felicidade é fruto de uma alma reta. Ela é de dentro para fora. Se tivesse como dar, a mãe dava para os filhos, mas não tem como dar. É uma construção interior. E paz também. Os problemas não vão parar, as provas não vão parar, é nós que temos que desenvolver esta habilidade. Então, o nosso foco para viver em paz, isso é muito importante, isso é a conclusão do que a gente viu. É fazer o quê? É a eliminação do homem velho, do homem selvagem que está dentro de nós. Já que a gente vem vindo desde a animalidade até agora, começamos nas eras primitivas até agora, é fundamental. Para provar isso, vamos lá. Livro dos Espíritos, 787. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos. Kardec está perguntando. Quando os Espíritos falam assim, ó, você quer ter paz? Vou te mostrar o caminho. Não é vida tranquila, não é ausência de prova, nem de expiação. É tirar de você o homem selvagem que ainda existe em você. Kardec viu isso e falou assim, gente, está errado, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. E ele faz a pergunta aqui, quer dizer que os homens mais civilizados de hoje já foram selvagens e antropófagos? Sabe o que é antropófago? O selvagem que come selvagem, é o selvagem do selvagem. Quer dizer que, pensa aí, no homem mais civilizado que você conhece, quer dizer que ele já foi selvagem? Essa é a pergunta de Kardec, eu adoro a resposta. Tu mesmo foste mais de uma vez antes de ser o que és. Lembrando que Allan Kardec é o homem escolhido por Jesus para trazer doutrina espírita. Então você fala, se o escolhido de Jesus já foi selvagem e antropófago, e hoje é Allan Kardec, nós temos chance. Então, quando você pensa sobre essa ótica, você vai ver, então, a regra é igual para todo mundo. Então, se nós já fomos selvagens, pensa aí, Bezerra de Menezes, selvagem. Joana de Ângeles, selvagem. Chico Xavier, selvagem. Se deu para eles, dará para nós. É a prova de que o método funciona. A edificação dos espíritos que hoje nós admiramos
é a prova que o método funciona. Mas o caminho da paz é o quê? Não é eliminar as pessoas que nos atormentam à volta, é eliminar o que sobrou do homem selvagem, do homem que ainda nós carregamos dentro de nós. E há comentário de Kardec. Em seu frenesi, sabe aquele dia que você chegou na sua casa, bravo, irado, xingando, falando palavrão, bate a porta, chuta a geladeira, bate no carro. Está lembrado ou não? Não? Pergunta para quem vive com você. Lembrou, né? Então, esse dia, Kardec fala assim, ó, em seu frenesi, o homem colérico, o homem com raiva, a tudo se atira, a natureza bruta, objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhes obedecem. Ah, se nesses momentos se você pudesse ver você mesmo, observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Lindo isso, né? É você. Então o que acontece aí? Quando ele está falando, é o dia que a gente fala assim, não, xinga, bate, berra, briga com todo mundo, dá aquele acesso de cólera. Os espíritos vão falar assim, gente, ele vai ter vergonha. O dia que ele crescer, lembrar dessas coisas que ele faz, vai ter vergonha. É assim. A luta para construir a paz deixa de ser lá fora, mais uma vez vem aqui para dentro. Aí eu sei que você está pensando. Você está pensando assim. Mas, Roosevelt, você não está entendendo. Aquele dia que eu xinguei, bati, ofendi, empurrei, falei palavrão, falei que tomara que você morra, vai... Aquele dia lá, que lá não sou eu. Aquele dia lá é um dia que eu baixei a guarda, um dia que eu andei para trás, é um dia que eu me perdi. Eu não sou assim. Tá, então tá legal. Que foi a mesma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Os espíritos podem degenerar? O espírito pode andar para trás? O espírito pode perder evolução? Porque se puder, aquele dia que você deu aquele showzinho, gritou, xingou, ofendeu, empurrou, não é você. Aquele você só perdeu um pouquinho de evolução. E aí a resposta é legal também. Eles dizem não. À medida que avançam, compreende que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não esquece mais. Sabe o que significa isso, espírito? Aquele dia que você deu um piti, que você estava bom, o cara cortou o seu carro na estrada, no trânsito, na rua, em 30 segundos você foi de Chico Xavier para caverna. Aquele fogo que... Se aquele negócio que aconteceu, você virou cego, virou um bicho. Aquele lá é você. Se o espírito não pode degenerar, se o espírito não anda para trás, aquele dia que você teve um acesso de cólera, prazer, se conheça, é você. Sou eu. Aquele somos nós. Aqui nós estamos envoltos pelo verniz social. Mas não é com esse que nós temos que nos preocupar. Todo mundo sentadinho, quietinho, vai comer daqui a pouco. Não, não. É quando aquelas coisas acontecem. Aí alguém fecha no trânsito, alguém te xinga, alguém te ofende, vê aquele calor, você vira um bicho. A hora que passa, você fala assim, gente, eu não sabia que eu ainda era isso. Eu não sabia que dentro de mim ainda existia tanta animalidade. É com esse impulso. É dentro desta ótica. Então isso vai fazer toda a diferença para a nossa compreensão. Aí nós temos aqui continuidade a comentário de Kardec. Olha que ele vai falar assim, ó. Pesquisai, guarde essa palavra, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira. Bonito, chique, né? A gente fala, deu piti. Ele fala, Kardec não, vocabulário melhor. Ele fala assim, acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, ao homem velho, homem selvagem, dê o nome que quiser, ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai. O que é pesquisai? Conhece-te a ti mesmo. A ideia do conhece-te a ti mesmo significa assim, ó, presta atenção em você, estude a você mesmo, numa outra terminologia, pesquisai, e quase sempre deparareis com orgulho ferido. É da animalidade.
Defendeu minha prole, os meus, isso, meu, aquilo, minha casa, minha esposa, meu marido, minha posição social, meu lugar. Mexeu nisso, a gente vira bicho. É o que ele está falando. Então ele diz, pesquisai. Alguém me incomodou, mexeu com a minha estrutura. O que eu tenho que fazer? Pesquisar nos outros? Não, pesquisar em mim. O que em mim me deixa frágil quando tocam nesse assunto? O que em mim me deixa fragilizado, vulnerável quando alguém fala isso para mim? Porque quando alguém tem esse comportamento, eu reajo dessa forma. Pesquisar em mim, eu tenho que procurar em mim, porque as pessoas não vão mudar. As pessoas não vão mudar. E aí, sempre eu coloco isso aqui, porque quando Kardec diz do homem selvagem, às vezes no ouvido da gente não fica muito bom falar que a gente é selvagem, é uma coisa meio pesada, né? Aí eu passo um metiolate em vocês. Vocês não gostam do selvagem? Vamos ficar com Paulo, que Paulo fala a mesma coisa de outra forma, ele chama de homem velho. A ciência fala de o homem das cavernas, Allan Kardec, homem selvagem, Paulo fala o homem velho, estão falando da mesma pessoa. Mesma pessoa. Aí Paulo vai escrever assim, o bem que eu quero, não faço. Quem quer fazer o bem aí? Ah, não, fala que você esquece, não fica chato. Eu vou sentir que eu não consegui ser claro. Vocês querem fazer o bem? Sim. Conseguem fazer sempre? Paulo está no mesmo assunto aqui. Ó. O bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sempre faço. Se o bem que eu quero, não faço. E o mal que eu não quero, esse sempre faço, é porque não sou eu quem faz, mas o mal que habita em mim. Paulo falou assim, eu já entendi. Tem eu de hoje, querendo seguir Jesus, e dentro de mim tem um eu que passou pelas cavernas, que passou pelos mundos primitivos, mas tem resto dele em mim. E eu preciso tirar de mim. Senão o bem que eu quero, que eu já aprendi que eu tenho que fazer, eu não vou conseguir fazer. Porque na hora de eu fazer, alguém me incomoda, alguém grita comigo, uma coisa me desagrada, e ele surge. E ele surge. A ideia de ter que brigar sempre com os outros à nossa volta é absolutamente irregular. O nosso grande objetivo na construção da paz, e eu quero que fique claro, é eu comigo. Eu construir a minha estabilidade emocional independente de. Mas aí fica isso aqui. Por que é difícil eliminar o homem velho? É que é o que sobrou do homem selvagem. Porque não ficou fácil para nós? Gente, olha que fácil. Vocês querem viver em paz, sim ou não? Vou acabar com o problema agora. É só eliminar o homem velho que o homem novo vive em paz. Ficou fácil? Vamos embora para casa, está resolvido. Acabou sim. A questão é, gente, parece que é tão simples. Como é que eu faço para tirar o que sobrou do homem velho de dentro de mim? Como é que eu coloco para fora? Como é que eu exteriorizo? Como é que eu vivo daqui para frente? Só Jesus, guia, modelo. O que eu aprendo nessa casa eu aplico. Que simples! Eu escuto de bondade, só aplicar. Eu escuto de caridade, só fazer. Por que que não dá? Por que que esse homem velho que sobrou bota o dedo em tudo que a gente vai fazer? Sabe por quê? Depois do intervalo, que agora está intervalo nosso, vocês têm intervalo, aí eu vou contar para vocês. Não vão embora, porque aí eu vou ensinar como é que nós vamos eliminar essa criatura de nós. Essa é a grande pergunta. Por que que é difícil? Se a gente começar assim, ó, teoria. Se eu perguntar, todo mundo sabe que somos irmãos? Sim. Todo mundo sabe que nós somos filhos de Deus? Sim. Todo mundo sabe que... Sim. Tudo que a gente precisa, se eu perguntar, já sabemos. Então a pergunta não é assim, o que eu preciso de mais informações? Tanto é, isso é por minha conta, tá? Vamos supor que Jesus fala assim, ó, fecha a porta da espiritualidade para a terra, não tem, mediunidade acabou, não recebe mais nada, mensagem nenhuma. Amigos, com o que a gente já tem, todo mundo se salva. Então não falta para nós informação, o que falta é isso aqui. Por que que eu não consigo aplicar? O que que me impede de saber que
isso é bom e não consegui colocar em prática. É essa a pergunta. O que que me impede? Porque isso vai resolver bastante coisa para a gente. E nós temos alguns itens aqui para responder porque é difícil se livrar do homem velho. Primeiro elemento, herança atávica. É uma herança negativa, vamos dizer o seguinte, ó. É igual quando o foguete vai sair. A gente solta o foguete aqui na Terra, ele vai subindo. A maior parte do foguete é tudo combustível. Quando chega lá no alto, que ele já chegou onde ele queria, aquela parte que era tudo combustível, que era necessário, agora é um problema. Então ele solta aquilo e continua só com o que continua. Nós somos assim. Ser primitivo foi necessário, foi. Aprender a prover a prole, cuidar do João, foi necessário? Foi necessário. É mais? Não. Agora nós estamos num processo de abrir mão. Os nossos instintos todos foram necessários para nos trazer até aqui, fazendo uma observação. Os instintos não se perdem eles. Eles vão se alterando, se educando, modificando, purificando, mas é aquela inteligência natural, porque a gente pensa assim que instinto é ruim. Não, e não é. Instinto é que ele é uma, eu vou usar um termo meu, tá? É uma inteligência burra, porque é uma inteligência, mas serve só para algumas coisas. Garantir a vida, te proteger, não colocar você em risco. Então, é uma inteligência limitada. Então, ela foi importante. As eras primitivas foram necessárias, não são mais. Agora a gente passa por... É igual quando o aluno vai para o outro ano. Aquele ano lá que não faz sentido nenhum para ele, foi necessário naquela época. Então, agora nós vamos para um outro. Só que quando você pega assim, ó, nós ficamos milênios em mundos primitivos. Entramos na regeneração. O mundo primitivo, em algum lugar em nós, ainda está. Quando você vai fazer terapia, psicanálise, qualquer coisa, a pessoa fala assim, olha, pode ser que na sua infância, porque eles estão limitados à encarnação atual, na sua infância aconteceu alguma coisa, no seu parto aconteceu alguma coisa, que hoje você tem esse trauma. Não é assim? Com doutrina espírita, isso se amplia, não é mais na sua infância, no seu parto, é em muitas vidas pode ter acontecido algumas coisas que hoje nós somos assim. O processo todo fica mais longo. Então, por que é difícil vencer o homem primitivo? Primeiro, porque nós estamos acostumados a reagir dessa forma. Nós estamos condicionados a agir assim. Por quê? Porque é uma coisa ruim? Não, só não é necessário mais. Só não é necessário mais. Mas então nós temos uma herança psicológica, uma herança natural de quem viveu em mundos primitivos. Aliás, fala assim, ó, quando você pega a escala dos mundos, diz assim, ó, primitivo, começou. Expiações e provas, um passo, para ver como é pouco. É um passo. Para trás de nós só tem primitivo. Acabou. Então, assim, é muito vivo ainda em nós. Essa coisa assim, é comigo. Você sabe com quem você está falando? Deixa que eu resolvo. Vou te mostrar quem sou eu. Isso é tudo primitivo. Então, hoje a luta nossa é interior, desde Jesus. Ele falou assim, gente, esquece. A luta de vocês não é com o mundo. É que nós estamos todo mundo juntos. Então, o que acontece aqui? Quem provoca o Osni sou eu, quem provoca a Jo é o Osni, vai se arrepender. Quem provoca a Jo é o Osni, quem a Jo provoca, entendeu? É assim, então nós somos instrumentos. Agora, a causa do meu sofrimento está em mim. A causa dele está nele, a causa dela está em mim. É isso que nós temos que diferenciar. Nós somos incomodados pelas pessoas à volta, mas o que me torna vulnerável sou eu. Então, abandonar o homem velho é difícil, porque tem que falar assim, pera aí. Esse tipo de pensar, esse tipo de maneira de agir, me trouxe para a vida que eu tenho agora. Você quer viver assim para sempre? Então não precisa fazer nada. Se eu quero outro tipo de vida, eu tenho que mudar meus comportamentos. Eu tenho que ganhar resistência. Mas, Júlio, eu estou certo, meu marido, minha esposa, meu patrão que está errado. Não, eu sei. Mas a lição continua a mesma. Eu resistir à provocação dos outros me dá maturidade. Não tem nada a ver com os acontecimentos. É eu comigo. Eu preciso ter. Quando você tem... Tanto é que ele fala assim, ó, todo mundo para casar quer achar um homem perfeito, uma mulher
perfeita, é ou não é? Então, é o pior negócio, porque ele não te vai fazer progredir. Ele vai concordar com tudo, né? Por isso que eu falei assim, ela teve sorte, mas é difícil, né? Mas, porque a gente tem que... A melhor companhia é quem nos cutuca para andar para frente. Esse que é o bom. Então a gente fala assim, gente, onde já se viu isso? E aí entra uma lição. Espírita, atenção para mim aqui, ó. Vocês nos tratarem bem, eu e ela que vamos embora daqui a pouco, é fácil. A luta está com os de sempre. É ali que mede, não mede tratando a gente bem. É os que estão do lado. Porque um dia a gente vai reconhecer que o nosso progresso veio dessas pessoas. Mas pega muito no meu pé. Exatamente. Até um dia que ele pegar e não te machucar, você fala, gente, sabe o que eu descobri? Eliminei o homem velho. Hoje as misérias do mundo já não, eu entendo, eu compreendo, mas não me machucam mais. Aí você está livre dele. Essa é a herança. Segundo, rapidez na solução das coisas. A gente quer resolver tudo já, é ou não é? Prova disso, os problemas com ansiedade. Tem que ser tudo já, tudo agora, tudo já, tudo já, tudo agora. Só que tem um problema aí. Espiritualmente não resolve. Por isso que eu falo assim, provas e expiações, milênios. Primitivos, milênios. É tudo longo prazo. E nós temos o impulso de resolver já. Você tem um problema às vezes que você está com esse problema há 20 anos. Um dia dá um negócio na sua cabeça, sabe o que você fala? Não passa de hoje. Passa, espírita, claro que passa. Está louco? Pensa que é assim? Não é assim, passa. Você tem seu filho, ele não quer escovar o dente. Você fala, quer ver? Você pega, não pode colocar isso no ar, que eles vão querer prender, né? Porque não pode mais. Mas você pega uma cinta e fala assim, você vai escovar o dente ou não vai? Quanto tempo você demora para fazer ele escovar o dente? 1 segundo ele escova. E você com a cinta na mão. Só que não resolve. Porque o dia que você não estiver lá, ele não escova, porque ele não aprendeu, ele escovou de medo. Não resolveu nada. Então, muita gente quer fazer assim. Só que você quer ensinar seu filho a escovar o dente. Aí é assim, ó, meu filho precisa escovar o dente. No outro dia, filho, você já escovou o dente? Meu filho escovou o dente. Você vai falando, eu falo até hoje, tem que falar, escovou o dente, escovou embaixo, escovou direito embaixo. Tem que falar sempre, é assim. Demora para fazer aprender. Então, assim, tudo que é espírito é educação. Tudo que é espiritual é educação. Essa ideia, não, vou resolver isso hoje. Não vai. Não existe solução rápida para problema complexo. A gente fala assim, às vezes, a partir de hoje não reclamo mais. É uma proposta boa. Passa uns dias, você nem lembra daquilo, quando você se pega, você está reclamando de novo. Aí o que você faz? Não tem jeito, não tem. Você tem que renovar a proposta. Esqueci que eu não ia reclamar mais. Esqueci que eu não ia falar palavrão mais. Esqueci que eu não ia gritar mais. E você vai se lembrando. É um processo longo. Tem que botar isso na cabeça, é longo. Qualquer processo de educação é longo. E a gente hoje quer solução rápida. Solução rápida é o quê? Homem velho, bate, xinga, chuta, arrebenta. Não é assim? Às vezes você está andando com o seu carro tranquilo. Porque espírita anda assim, né? Velocidade certa, mão certa, tudo certo. Aí passa alguém do seu lado a 200 por hora. Você nem tem pressa. Sabe o que a gente faz? Começa a correr. A impressão que dá é que o fato dele passar correndo, ele desafiou a gente. O que ele está pensando? Que ele está pensando que eu não corro? Vou mostrar para ele. Né? A gente começa a correr sem ter pressa de chegar. Olha como é tudo instintivo. Então a prova está onde? Quando você vê o cara passando, correndo, vem aquele fogo é o homem velho subindo, e aí você fala assim para ele, vai para nosso lar, não é assim que a gente fala, né? Pois é, se nesse momento, olha que vem aquele fogo, assim, ó, você fala assim, ó, coitado, rapaz, correr desse jeito ele deve estar com muito problema. Perceba que não tem nada a ver com ele. Eu acabei de dar uma surra no meu homem velho. E o homem velho fica assim, mas não é eu que resolvo agora? Já baixa o vidro para gritar. Eu falei, não. Vai com Deus. Tomara que ele resolva o problema dele, né? Tem nada a ver com o outro carro. Sempre foi eu comigo. O outro foi só um cenário para me testar. Eu sempre falo assim, que a gente às vezes...
escuta assim, o mundo é de provas e expiações. A gente imagina que prova é um acidente grave, é uma coisa catastrófica. Não, é cotidiano às vezes. Né? Por exemplo, às vezes você fala assim, ó, caridade é importante, sim ou não? E aí quando a casa fala que tem gente com frio, vocês doam roupa, sim ou não? E a prova está onde? Nos nossos irmãos que estão com frio, sim ou não? Também. Porque a prova também é nossa. Você que está com o guarda-roupa cheio, imagina a cena. Você chega no seu quarto, abre o guarda-roupa, nossa, não posso esquecer de levar lá no centro. A hora que você faz isso, espírita, enche o seu quarto de espíritos. Que espíritos? Aqueles que estão investindo em você há muitos anos, pelo seu crescimento. Eles começam assim, eu aposto que ele vai pegar roupa boa. O outro fala assim, sei não, outra vez ele já pegou, não sei não. Outro fala assim, nós vamos torcer, vamos tentar fazer ele pegar a roupa, você vai vir para... Aí você começa assim, isso aqui, nossa, aqui tá, nossa, nem sabia que ainda tinha, não, isso aqui não vou dar não. Nossa, tá, nossa, manchou, isso que eu vou doar, manchou, né? E os espíritos vão pagando a luz, você fala assim, nossa, aqui não, imagina, um negócio desse não vai ter nem aonde lavar, não. Essa aqui, nossa, faltando 2 botões, vamos doar, vai doar. Aí vai pagando a luz do seu quarto. Na prova era lá, você sozinho, sem ninguém te ver, vocês no silêncio, era a chance de você dar coisa boa. Falar, gente, eles já perderam tudo, eles não têm nada, eu vou dar uma camisa, se eu tiver uma que não precisa nem passar, melhor, porque daí eles não vão ter onde passar, né? Era a hora da prova. E a gente acha que a prova está no acidente. Não, está nisso aqui. Ó. Então, o tempo todo. Então, a gente vai conviver com gente que nos incomoda o tempo todo. Para que isso? Cada um que cutuca a gente é para... Cada um que me cutuca é para mim saber como o meu homem velho está. Se ele está bem forte, se ele já está morrendo. É comigo. Mas precisa ter alguém que me incomode. Se ninguém me incomodar, o homem velho fica quietinho ali. Assim. Então a gente vai entendendo que essa rapidez não funciona. O nosso histórico existencial é outra coisa que é difícil de fazer o homem velho mudar. Porque olha para nós. Santa Inquisição, escravidão no Brasil, guerras mundiais, nazismo, éramos nós. Cada uma dessas coisas, a gente vai nascendo, morrendo, nascendo, a gente estava nesse meio todo aí. Então hoje, espírita, a gente briga por nada e nem sabe o que brigou. É o homem velho que toma conta. Por exemplo, você viu essas coisas clássicas? Dentro de casa, às vezes, a esposa briga com o marido cai com a esposa por coisas assim. Largou a toalha em cima da cama. Aí você fala assim, não, quem larga é você, nem vem. Né? Aí o que acontece? A gente fala assim, depois briga, passa o final de semana sem se falar. Aí depois você fica pensando assim, gente, a gente passou um final de semana mal por causa da toalha. A gente é muito tonto, gente. A gente é muito tonto. Não é muito pouco. Né? Outro brigou porque eu pedi para você fazer isso, você não fez isso, você fez aquilo. É tudo coisa infantil. Os espíritos de cima olham e falam assim, gente do céu. Porque não são grandes problemas o que nos matam. É cotidiano. São coisas simples. Olha como você falou comigo, coisas pequenas. E por que a gente faz isso? Esse impulso de tratar mal, de agredir, de não responder. Porque a gente é pronto para a guerra. Olha o histórico nosso, a gente nasceu, a gente veio da violência. Se você pegar qual país que se tornou independente sem guerra? Brasil, começou o Brasil. Como é que a gente começou? Matando todo mundo que tinha na frente. Matamos os índios, veio o outro, matou o outro, que matou o outro, que matou. É a nossa origem. Então, esse impulso de brigar, vou mostrar quem sou eu, você vai ver com quem você está mexendo. Isso aí, o nosso inimigo é esse. A sua paz está condicionada a tirar de você o que sobrou do homem velho dessas existências. Não é com as pessoas, é isso. E se não tiver ninguém para te cutucar, você nem vai saber que esse homem existe. Você nem vai saber que ele existe. Familiaridade com emoção. Familiaridade com a emoção. Como nós temos esse histórico, emoções fortes têm muito mais importância para nós do que emoção de paz. A gente acha bonito falar de paz, tranquilidade, mas o que a gente está acostumado, o que é comum, o que fica vivo na nossa mente,
São as emoções mais fortes. Vou dar um exemplo. Vocês vão viajar, vai todo mundo para a praia. Patrocinado pelo Bezerra de Menezes. Vocês vão tudo para a praia, tudo pago, 10 dias, tá bom? Sim ou não? Então tá bom. Vocês vão. Primeiro dia dá tudo certo, segundo dá tudo certo, a praia boa, faz sol, você come bem, bebe bem, segundo dia tudo certo, 4 dias, sexto dia. Lá para o 7º, 8º dia, você bate o carro. Bate o carro, não machucou muito, mas acabou com o carro, teve que chamar guincho, ficou o dia inteiro lá esperando o seguro vir, acabou. Passou lá, sei lá, 6 meses, 10 meses, 1 ano, não sei. Alguém fala assim para você, fiquei sabendo que você foi para a praia, sabe o que você fala? Nossa, contei para você, bati o carro. Nossa, gente, trabalho que deu lá. A gente esquece que o primeiro dia deu tudo certo, o segundo dia deu tudo certo, o terceiro dia deu tudo certo, o 4º dia deu tudo certo. A gente vai direto lá onde deu uma emoção forte, porque nós estamos acostumados com aquilo. Com a guerra, com a luta. A gente esquece. A gente vai direto no que deu errado. Então, mais uma vez, a luta não é fora, a luta é dentro. Eu tenho a cominha, a paz, mas as pessoas me tiram a paz. Eu sei, elas tiram a sua, você tira a dela e cada um luta para estabilizar a sua. É interior, é dentro. As pessoas vão nos provocar até a gente adquirir a paz. E por último, e mais interessante, eu vou perguntar, não vou aguentar. Vocês têm orgulho de ser violento, sim ou não? Não, eu esperava essa resposta. Eu vou mostrar para você que a gente tem. Vou mostrar que a gente tem. A gente não se livra do homem velho, sabe por quê? Como é que eu vou dizer isso? A gente gosta dele. A gente gosta. É. Eu não. Calma que eu vou provar. Você não fala assim, espírita? Eu sou uma pessoa boa, sabe? Nossa, sou uma pessoa. Depois que eu fiz os cursos do Bezerra, nossa, gente, eu sou uma pessoa tão boa mesmo. A paz que eu tenho, a tranquilidade que eu vivo, sou uma pessoa muito boa. Mas se mexer com os meus filhos, se mexer com o seu filho, o que você faz? Chama quem para resolver? Se mexer com o seu filho, quem que você traz para fora para resolver? Quem? A gente gosta dele. Eliminar ele. Isso a gente precisa. Sou uma pessoa boa, sabe? Não, verdade. Sou uma pessoa muito boa, muito campina, muito tranquila. Só assim, eu vivo em paz, sabe? Mas é bom não cutucar onça com vara curta. Se cutucar onça com vara curta, você vai chamar quem para resolver? Quem que vem quando você cutuca onça com vara curta? É isso. A gente acha bonito ser ruim. Sou uma pessoa boa, sabe? Não, sou uma pessoa boa. Sou boa, sou muito calmo, né? Faço palestra, dou passe, sabe? Sou uma pessoa muito. Mas se pisar no meu calo, se pisar no seu calo, quem que vem resolver? Você chama quem? É isso. Então a gente fala de paz, Jesus, Senhor, aquela coisa linda. Aí não é obsessor, não, hein? Não é, o teu espírito protetor fala assim: nossa, falou que aprendeu. Foi no centro, falou que aprendeu. Manda alguém lá pisar no pé dele para ver se aprendeu mesmo. Não são os maus que fazem isso, os bons. Para a gente entender que está cheio de teoria e pouca prática. Então a gente acha bonito. Vamos por exemplo. Vamos supor que você está num lugar qualquer e se assiste um diálogo entre duas pessoas. Um homem quieto, cabeça baixa, e o outro, o homem velho e ator. Onde já se viu cachorro sem vergonha, de gritando e grita e grita, e você está assistindo. E grita e grita e grita, e o outro não fala nada, fica quietinho. Espírita, chegou uma hora que acaba aquela discussão, um sai, o outro sai. Olha para mim agora. Sério, hein? O que é que vocês pensam daquele homem que ficou quietinho escutando aquele monte de grito? Vai, o que vocês pensam? É um banana mesmo, gente. Não se faz mais homem que nem antigamente, gente. É sangue de barata isso, viu? Sangue de barata. Se fosse comigo, se falasse assim comigo. É ou não é? Olha para mim aqui, espírita. Como é que a gente vai ser brando e pacífico se a gente acha feio alguém brando e pacífico?
A gente acha, nossa, você viu o cara é macho, hein? Que ele gritou é macho, hein? A gente acha bonito o agressor e acha que o outro é um banana. Como é que você vai ser pacífico? Porque se nós tivéssemos aprendido a lição, sabe o que a gente ia fazer? Ir atrás daquele que não falou nada, não por covardia, mas por controle, e ia falar assim, cara, parabéns, hein? Um dia eu quero ser que nem você, porque comigo se encostou, eu já brigo. Um dia eu pretendo ser assim. Esse é o cara que entra na regeneração fácil, que ele não vai ser problema lá. Então a gente acha bonito os violentos. A violência é tão grudada em nós, Pedro, que eu vou falar uma coisa para você. A gente gosta tanto da violência, a gente só não verbaliza porque é feio, mas a gente gosta. Você está andando na estrada, houve um acidente, tem um cara caído no chão cheio de sangue. O que acontece com o trânsito? Por quê? Tu não quer ver. Vai passando devagarzinho, os guardas mandando isso, você, não, prefiro a multa, mas eu quero ver o que está acontecendo aqui, vou devagarzinho para ver, né? E aí uns falam assim, não quero nem ver, põe a mão assim, né? E vê, porque está na gente, é uma coisa que nos atrai, isso é importante entender, a violência nos atrai, nós temos que romper isso de nós, acabar, é forte? Não, mas é um resto que sobrou das eras primitivas, a gente tem que tirar isso aí. Filme de violência a gente assiste, né? Aí começa assim, eu ligo o filme, começa assim, o cara vem, massacre da serra elétrica, corta um braço, uma perna, uma cabeça, outro bar, aquele monte de sangue, e você espírita fica assim, não deviam deixar passar esse filme, né? Acho um absurdo, essa hora tem criança, acho um absurdo, mas você não sai do lugar, volta comercial, corta uma perna, uma cabeça, uma costa, e sangue, espirra sangue no chão da sua sala, e você fala assim, gente, acho um absurdo passar esse tipo de filme essa hora, mas você não muda de canal, fica, não sai dali, é comercial, volta, aí corta a cabeça e corta o braço, e você fala assim, gente, não devia ser certo passar isso, se eu sou do governo, eu proíbo esse filme de filme, você assistiu tudo. Então, ó, vocês querem se iludir? Quem tira a minha paz são os outros. O mundo tira a minha paz, não aguenta essas pessoas. Se iluda. Se iluda. Você quer jogar sério com você? Quer realmente? Quem tira a minha paz sou eu. O mundo é o mundo, é assim que funciona. Esse mundo produziu Joana de Ângeles, esse mundo produziu Chico Xavier, esse mundo produziu Bezerra de Menezes. Então o problema não é o mundo. O problema não é o mundo, o problema sou eu. O problema sou eu. Aí você passou para outro nível de amadurecimento. Você fala assim, o mundo vai me provocar justamente para eu saber como é que eu estou por dentro. E aí nós vamos para o Evangelho. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Olha que coisa linda. Ó. Toda palavra ofensiva. Jesus vai diminuindo o cerco. Não era para matar, não era para ter raiva. Agora, toda palavra ofensiva. Por que, espírita? Existe uma coisa assim, ó. Vocês têm carro, sim ou não? Tem carro. Também não dá para ver nível social alto desse. Deve ter uns 3, 4 carros cada um. Vocês têm carro. Você está andando com seu carro, aparece uma luzinha vermelha no painel lá. Isso é bom ou é ruim? É nada, espírita. Para com isso. Que é? O seu carro desse tamanho, uma luzinha desse tamanho vai fazer alguma coisa para o seu carro? Não é nada, esquece. A luzinha é só um aviso. Lá no motor que a coisa tá feia. A luzinha tá bem. Nossa, acendeu direitinho. A luzinha é só um aviso que lá dentro do motor, ali a coisa tá feia. Aí você fala assim para alguém no seu dia a dia, fulano de tal, não presta, hein? Na família dele ninguém presta, viu? Você não morre, hein? Você não vai para o inferno, hein? Aí você fala assim, mas você acha que eu vou voltar para o mundo de provas e expiações por causa disso? Só porque eu falei isso? Não, por isso não. Isso é só a luzinha. É só aviso. Quando eu falo que você não vai para o inferno, hein? Isso é um aviso que lá dentro o homem velho está forte, sólido, existindo, decidindo. Então ele fala assim, ó,
Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor. Se amor é lei, tudo que é contrário é contravenção penal. Sob o ponto de vista espiritual, somos todos criminosos. Se o amor é lei, tudo que é contrário ao amor, contravenção às leis espirituais. Essa é a nossa. Então eles vão, parou de matar, agora parou de ofender, parou de agredir. Ele vai diminuir no cerco. É tudo interior. Você vai me provocar. Eu não vou responder à altura para provar que eu estou eleito a mundos melhores. A minha luta é comigo, não é contra você. É sempre individual. É sempre individual. Até colocamos que quando você fala assim, mundo de regeneração, assim como mundo de provas e expiações, na verdade, espírita, não tem mundo de regeneração, não tem. As pessoas é que são assim. Se você pegar os habitantes primitivos, botar nos mundos felizes, os felizes botar no mundo primitivo, daqui a pouco o primitivo ficou feliz e o feliz ficou primitivo. Porque a gente fala assim, mundos de regeneração é para classificar que a maioria de nós já está regenerado, mas a Terra, do jeito que está hoje, já regenerou muito espírito. Esses espíritos que a gente acha bonito, não passaram por aqui, Emmanuel já não teve aqui, Joana já não teve aqui. Então, a Terra, do jeito que está, já regenerou muitos espíritos. Então, não bota a culpa nas pessoas nem no planeta. É eu comigo. A minha jornada de evolução inteira vai ser eu comigo. Eu que vou ter que aprender a agir diferente. Como é que eu faço isso, Ruso? Eu não sei. O Evangelho tem uma ideia. Ele vai colocar assim, benevolência para com os seus semelhantes, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade, doçura. É o que precisa para entrar no mundo de regeneração. O que é benevolência? Quer ver? Espírita, vocês já fizeram o bem para alguém? Para uma pessoa? Já? Para duas? Já fizeram o bem para duas? Benevolência é quando o bem não é para fulano, para... Benevolência é quando eu faço bem, ponto. Eu faço bem. Não interessa para quem. É o meu, está em mim. Benevolência é alguém cujo comportamento produz o bem, independente de. Eu sou uma pessoa boa. Para quem? Não. Boa para porque tem gente espírita. Tem gente que é uma pessoa boa, sim ou não? E tem gente que é uma pessoa boa para mim. São duas coisas separadas. Às vezes a pessoa boa para mim não é uma pessoa boa. Então a gente tem que ter do ponto de vista espiritual. Às vezes uma pessoa boa para mim não é uma pessoa boa. Benevolência é quando você é bom, mas eu que sou bom. Não interessa para quem. Então, qualquer pessoa que ele vai se relacionar, ele é uma pessoa boa. Aí eles vão colocar assim, benevolência para com todos, produz. Lá no começo, tem que ter brandura. Como é que eu faço para ter brandura? Seja bom para todo mundo. Para estranho, para o dono da empresa, para a senhorinha que serve café, para o porteiro, para o milionário, para o pedinte. Se você conseguir ser bom para todo mundo, essa postura produz afabilidade e doçura. O caminho é esse. Porque quando eu falo assim, eu vou ser bom para ela, para essa aqui não, para esse aqui é presidente, você tem que ser bom, né? Esse aqui, Osni, de ser bom, por exemplo, né? Para aquele. A gente vai escolhendo quem a gente vai ser bom, quem não vai. Não, isso é o teu nome, chama mal. Porque até para quem eu sou bom, eu tenho interesse. É disso. E os maus também são bons de vez em quando. Então, Jesus vai falar assim, pessoal, vamos parar de brincadeira? Vamos parar. Não é bom para quem? É bom. Não é bom para... É bom. Você tem que ter benevolência. Aí vem a frase benevolência. Aquele cujo comportamento é de bondade, independente para quem. Ele é bom para todo mundo. E aí, esse comportamento de bondade vai produzir, vai adoçar a nossa alma, pacificar a nossa alma. Quando eu produzo bem para gente que não tem que fazer nada, não pode me ajudar em nada. É isso que conta. Por isso que caridade é importante nesse processo.
O que é caridade? Você ajudar os seus parentes, uma hora você pode precisar também, né? Você ajudar seus amigos, seu amigo você não tinha como falar não. Agora, caridade é o quê? É o bem para todo mundo. Você nem sabe quem. Por isso que Jesus falou assim, caridade é o grande negócio. Não é bem, não é fazer o bem para os meus. Não é fazer o bem para aqueles que eu gosto. Não é fazer o bem para aqueles que podem me dar uma coisa em troca. Não, é fazer o bem. Nem sei para quem. Quando você pega uma doação, e vai enchente lá no Rio Grande do Sul, você fala assim, nossa, eles perderam tudo. Eu vou separar só coisa boa. E aí você faz questão de colocar camisa boa, comida boa, coisa que não está vencido, você faz uma coisa bem bonita. A pessoa perdeu tudo, eu quero que ela receba uma coisa bem legal. Não tem nada a ver com a pessoa. Isso é o teu. Quando você chega nesse nível de amadurecimento, você pega uma roupa rasgada e fala, não, cara, já perdeu tudo, eu vou dar uma coisa rasgada. Não, essa aqui vai pro lixo, eu quero dar uma coisa boa. Sempre é eu comigo. Isso adoça o homem velho. Isso faz com que ele se sinta incomodado. Gente, mas não sou eu mais que mando agora? Essa é a nossa luta. Ser ou parecer, isso é tudo evangelho, tá? O mundo está cheio dessas criaturas que têm os lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que... É o que ele está falando. Gente, ó, tem um monte de gente que parece que é bonzinho, mas é porque vocês não viram ela sendo contrariada. Então a nossa avaliação é muito ruim. A gente não tem essa visão. Não aconteceu com vocês assim, ó, um casal se separa. Gente, que absurdo, né? Se davam tão bem, né? Amigo, a gente sabe das pessoas o que elas querem que a gente saiba. Ela larga um rapaz bonito, pega outro feio, a gente fala, gente, eu não acredito. Trocou esse por esse. É tudo superficial. É tudo superficial. A gente não consegue ter visão. Ó, tá cheio de gente, hein? Que sorri, é legal pela frente, mas desde que nada gaste. Mas que, isso é muito bonito, né? Mordem. Mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falamos pela frente, se mudam em dardo peçonhento quando estamos por trás. É bonitão. Vou perguntar assim, ó. Espírita, você morde? Só tem um jeito de saber. Cruzando seu caminho com alguém irritado, prepotente, arrogante, mentiroso. Só aí nós vamos saber se você morde. Aí eles vêm, nos incomoda, você vira um bicho. Não era ele que estava em prova, era você. Só tem um jeito de saber. Então a gente vai estar rodeado por gente assim. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo, essa parte aqui é a mais difícil de todas. Dá para fazer um seminário só com isso aqui, ó. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, por quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus, onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória. E olha que capítulo que está isso. Paciência. Então, tem pessoa que Deus fala assim, ó, nem adianta provocar esse aqui, aquele ali, aquele outro, que não sai mais, que não está bom, não entendeu ainda. Vai só agressividade. Mas tem alguns outros que Deus fala assim, ó, isso aqui já está entendendo. Vão mandar dor, que eu acho que ele já tem condição, ele já foi no centro, já aprendeu sobre o evangelho, ele já pode agora passar para a aula prática. Que aqui é teoria. Somos todos irmãos. Teoria. Conviver com arrogante é prática. A caridade é importante. Teoria. O necessitado cruzar o teu caminho é prática. E sempre vai ser assim. Se a gente fica aqui no centro, falando sobre paciência, paciência, paciência. Quando você sai, vai pegar seu carro, 2 pneus furados. Você fala, que azar. Azar nada, cara. Isso foi programado, né? Você aprendeu a teoria, agora estão mostrando aqui a prática da coisa. É assim. Tudo é assim. Tudo que você aprende, a vida vai nos chamar depois para que nós prevenhamos a prestar contas. Mas
Kardec coloca que o orgulho é o pai de todos os males, né? O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, e não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Eu nem vou continuar aqui. Você entendeu? O orgulho faz você reagir quando alguém tenta se rebaixar. Como eu faço para saber se você ainda tem orgulho? Alguém vai te rebaixar. Alguém vai te diminuir. E você fala, você viu o que fizeram comigo? Não, foi você que fez. A pessoa estava só te testando. Te testando. Então, é legal conviver com pessoa que diminui a gente? Legal? Não, é necessário. Porque alguém diminui a gente se mantém sóbrio. Os espíritos fazem uma festa. Faz uma festa. Alguém te incomoda e você mantém-se estabilizado. Os espíritos lá fazem festa. Alguém te ofende, te agride e você permanece em silêncio com a mente elevada. Os espíritos fazem uma festa. Então, assim, não avalie pelo mundo. Você tem que avaliar por aquilo que a doutrina espírita traz. Porque hoje a gente vai ler o evangelho assim, quer me seguir, renuncie a si mesmo. E muita gente acha que renunciar a si mesmo é você se diminuir, se rebaixar. Não é isso, não. Ele não quer que você perca valor. Renunciar é o seguinte, alguém vai gritar comigo e eu falo assim, por mim, pelo meu impulso, eu ia te falar um monte de coisa, mas eu vou renunciar ao que eu faria para fazer o que o meu Senhor ensinou. Isso é renunciar a si mesmo. Alguém me ofende, por mim eu ia colocar você no seu lugar, mas eu vou renunciar o que eu faria para fazer aquilo que eu aprendi no Evangelho. Aí você vai domando a você mesmo. Nunca teve nada a ver com os outros. Mas é muito importante pessoas arrogantes e prepotentes cruzarem o teu caminho para te fazer entender esse tipo de proposta. Olha, isso aqui é... Tá. Vamos lá. É que o assunto é muito profundo, daria para a gente ficar o dia inteiro falando sobre isso daqui. Além do que, a falta de brandura, de mansidão, a ausência de paz, hoje, assunto da moda qual é? Saúde mental. Todo mundo está ficando maluco, gente. Está todo mundo ficando maluco. Eu nem vou falar os tipos de esquisitice, que vai que tem gente aqui que faz, né? Que você pega passeando com boneca, no lugar do pet, tem de tudo. Então eu não vou nem começar a citar, porque vai que alguém está aqui e faz achar que a gente falou para ele, né? Mas o mundo está esquisito. E ele coloca assim, se ponderasse que a cólera em nada remedeia, não conserta nada, e lhe altera a saúde e compromete até a vida. A falta de paz te faz ficar doente. A gente não fala assim? Quem me deixou assim foi você. Não é assim que a gente fala? Olha o que você fez comigo. É mais fácil pensar assim. Mas foi a minha falta de estabilidade que deixou você fazer isso comigo. Por que eu estou colocando isso aqui? Que viver sem paz faz você desperdiçar sua saúde. Às vezes você desencarna antes e chega na realidade espiritual, sabe como? Suicida. Você esteve tão carregado de coisas negativas, pensamentos negativos, raiva de um, incompreensão do outro, achando um absurdo isso, absurdo, que você fica, que a máquina adoece. Aí você fala assim, você que fez isso comigo, olha o que... Não, é sempre a minha falta de estabilidade. Então, assim, observar que a cólera, a raiva é minha. Só faz mal para mim. Altera a saúde e compromete até a vida. Dá para morrer antes, morrer de raiva. Tem até essa expressão, né? Tô morrendo de raiva. Já viu ou não? E quem fala tô morrendo de raiva, sabe o que está fazendo? Morrendo. Literalmente. Aí você pega uma doença e fala assim, acho que é virose. É nada, é a raiva, que agora vai aumentando de acordo com aquilo que você tem. Né? E coloca, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Eu tenho raiva dele, mesmo que ele me provocou. Ele fica muito bem e eu fico doente. A regra é simples. Mas não é justo. Mas é assim que a gente aprende. Assim vai falar assim, então a única maneira eu construir estrutura emocional para que os outros não me façam mais isso comigo. Porque se esperar todo mundo ficar em paz, a coisa não vai rolar. Isso aqui é legal. Vocês já estudaram aqui sobre suicídio, sim ou não? Suicídio é triste?
Quando fica sabendo que alguém se matou, a gente tem dó? Com o mesmo ânimo que vocês estão respondendo agora? O que vocês tomaram no café? Assim, não, o suicídio é triste? É. Não, convence eu, suicídio é triste? Dá dó quando alguém se mata, dá ou não dá? Olha o que Kardec está falando aqui, ó. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia que haviam de apressar o seu fim. Porém, a que já não podia resistir por havê-los o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Vou traduzir. Kardec está falando assim, ó. Comete suicídio o homem que criou várias necessidades para si, sabendo que ele ia morrer antes por causa disso. Gente, eu não tenho tempo para comer direito, eu não tenho tempo para dormir direito, eu não consigo fazer isso direito. Nossa, eu almoço correndo, eu durmo correndo. Não tem paz em nada. Ele acorda atrasado, dorme com pressa. Gente, que inferno, tem que ir lá no centro. E ele vai. É uma vida perturbada. E quando alguém fala assim, você não pode viver assim sem paz. Sabe o que ele fala? Eu sou muito ocupado. A gente transforma tudo em coisa positiva. Mas você não sabe como é a minha vida. Nossa, muita gente depende de mim. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muitos compromissos. Isso tem nome. Kardec falou assim, ó, o homem que criou para si necessidades que ele sabe que vai fazer ele morrer antes do tempo, comete suicídio? Uma pergunta. A resposta é boa. A resposta é boa. É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é... Lê para mim, espírita. Alguém põe uma corda no pescoço, dá um tiro na cabeça, a gente fica morrendo de dó e pode chegar lá pior. Por ter vivido uma vida de ponta cabeça, comido de qualquer... uma vida totalmente irregular. E ela assim, não, mas eu não tinha como... Você tem. Tem que usar inteligência para organizar a tua vida para viver de maneira pacífica, porque esse impulso, essa emoção correndo com pressa, isso aí faz mal, e é uma das coisas que alimenta o homem velho. O tempo todo isso vai fazer parte de nós. Porém, Kardec não ficou satisfeito, não ficou. 952A, ele perguntou assim, ó, será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Kardec falou assim, viu, o que se mata a prestação, o que se mata aos pouquinhos, é mais ou menos culpado do que aquele que tira a vida num desespero. O que vocês acham? Qual que é mais culpado? Quem acha que aquele que põe um tiro, dá um tiro, tira a vida no desespero, levanta a mão. Quem acha que aquele que se mata aos poucos, levanta a mão. Vamos ver o que ele acha. É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Será mais ou menos culpado o que tira a vida por desespero? Mais culpado. Porque você tem tempo de pensar no mau caminho que a sua vida está. O indivíduo que deu, num minuto de desespero, se deu um tiro, num minuto de desespero se enforcou, um minuto de desespero pulou do abismo. Se ele parasse um pouquinho, não faria. Agora você não. Eu não. A gente vai acabando com a vida durante 20, 30, 40 anos. Mais culpado. A gente tem dó dos suicidas, pode chegar lá pior. Arrumando para a gente um tipo de vida que não sobra nem tempo para a gente. Aí você tem uma vida perturbada, e sabe o que a gente fala? Queria tanto viver em paz. E quando a gente fala que queria viver em paz, os espíritos falam assim, tudo mentira. Quer não. Porque a vida que ele leva, ele acorda correndo, come com pressa, dorme com pressa, come qualquer coisa, sai correndo, não conversa com ninguém, não tem paz para nada. Não, ele não quer paz, não. Ele está viciado nessas emoções. Ele está viciado nessa vida acelerada. Ele não quer paz. É mentira. É isso que eles dizem. Então, você quer paz? O que você está fazendo para construir ela? Na prática. Em suma, a cólera não exclui... isso aqui é importante, espiritual. Porque quando eu falo assim para vocês, homem velho, homem selvagem, cólera, um monte de coisa, você começa a pensar assim, para se defender. Mas eu faço coisas boas. Meu coração, eu amo meu filho, eu amo minha... não sei o que lá. Você começa a procurar coisa boa. Olha o que o Evangelho vai falar. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. A pessoa que vive assim, brigando,
Ela é dividida. Também tem coisa boa no coração dela. É isso que ninguém está questionando o seu lado bom. Está falando assim, espírita, eu sei que você tem um lado bom. Porém, se eliminar o ruim, fica muito melhor. E ele vai dizer isso aqui, ó. Certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Mesmo você sendo uma pessoa boa, você já cresceu muito, aprendeu muito, conheceu Jesus, conheceu o Evangelho. Se não tirar essa cólera do seu coração, isso vai levar você à prática de muito mal, que não precisaria. Porque a gente faz sem pensar. Nunca aconteceu com você assim? Alguém cutuca você, você fala um monte. Depois você começa no dia seguinte. Por que eu gritei, viu? Por que eu fui falar assim? Não precisava ter feito isso. Não precisava ter agido aquilo. É o homem velho que toma posse de você. E ele vai tomar posse de você enquanto ele não for definitivamente eliminado. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer. Hahnemann, Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, ele escreve essa mensagem que Kardec coloca, ele vai dizer, ó, o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer. Foi o que eu falei. O homem velho insiste na gente, porque a gente, no fundo, gosta de ser assim. A gente acha bonito. O homem só se conserva vicioso quem quer. De que aquele que queira corrigir-se sempre pode. É o que ele está falando. Rus, mas quando alguém grita comigo, mexe comigo, me ofende, eu não consigo não reagir. Ah, não? Eu vou provar que você consegue, então. Você já teve um chefe ruim, sim ou não? Se o seu chefe estiver presente, pode ficar quieto. Mas é muito importante ter um chefe ruim, sabe por quê? Você vai trabalhar e o seu chefe é ruim. Ele fala assim para você, você faz qualquer coisinha, ele fala assim, você não viu que era para eu não falei? Ele grita com você. Sabe o que você fala para o seu chefe? Sim, senhor. Não é lindo isso? Vê com olhos espirituais. Quando o seu chefe acaba com você, você responde para ele, sim, senhor. Isso é lindo espiritualmente. Significa que na tua casa, quando a tua esposa falar com você desordenado, você também tem essa capacidade. Quando seu marido perder a paciência, você também tem a capacidade. Quando um necessitado na rua te gritar, você também tem. Quem te ensinou foi teu chefe ruim. Porque se você não reagiu para ele, você consegue não reagir para as outras pessoas. Que eu estou ensinando. Quem quer se transformar, corrigir-se, sempre pode. Toma posse da sua vida nas suas mãos. E eu, como sou um rapaz fidedigno, caber no horário certinho, fazendo para vocês aqui 2 apontamentos. O Fidelidade Espírita, que o amigo já falou no começo, ele é um projeto nosso, tem vários vídeos curtos, quando a gente viu que as pessoas gostam de vídeos curtos, mas todos eles extraídos unicamente de reflexões das obras fundamentais. Eu sempre chamo a atenção assim, as redes sociais do espírita têm que ter conteúdo espírita. Tem muitas redes sociais que a gente nem sabe que a pessoa é espírita, porque ele não usa para nada. E o conectaespiritismo.com.br é um site que eu gostaria que vocês visitassem. Nós teremos um evento agora em Campinas ano que vem, teremos outros também, eu e Jô estaremos lá, e são 2.000 espíritas reunidos no mesmo lugar. É um trabalho muito grande, palestrantes do Brasil inteiro, e eu gostaria de deixar essa indicação para vocês também. Concluindo a questão da nossa paz, o que eu gostaria que ficasse como mensagem final desse nosso encontro, porque eu sei, espírita, que cada um dos amigos aqui presentes deve estar pensando assim, eu vou lá nesse encontro sobre a paz, porque eu não aguento mais minha casa, meu trabalho, meu chefe, meu filho, meu... É assim, eu entendo isso. Estamos todos na mesma condição, eu entendo isso. Mas o que eu quis trazer para os amigos dentro do Evangelho é fazer o seguinte, é que cada um de nós saia daqui com a missão seguinte, ó, cheguei à conclusão, o mundo não vai mudar, ponto.
as pessoas vão continuar sendo assim. Não é todo mundo que quer o que eu quero. Prova disso, se todo mundo quisesse o que a gente queria, essa sala estaria cheia. Ponto. Então o mundo não vai mudar, é isso aí mesmo. Então só sobrou uma coisa, mudar eu. Só sobrou uma, mudar eu, porque o mundo não vai mudar. Tem que mudar a mim mesmo. Eu já aprendi que tem mundos melhores. E quando eu falo de mundos melhores, sabe o que a gente não vai buscar com vontade esses mundos melhores, espírita? Porque a gente não conseguiu entender o que nos aguarda. Por exemplo, como que você entende que é a felicidade dos espíritos puros? Você vai chegar lá, não vai? Ó, se eu falar para você assim, espírita, você quer ir para a praia, sim ou não? Então, já dá uma coisa. Eu perguntei, vocês querem ser espírito puro? Tu ficou quieto. Sabe por quê? A gente prefere ir para a praia do que ser espírito puro, porque a gente não entende o que nos aguarda lá, que vai coroar toda essa luta. Quando você chegar lá, você vai olhar para você, cara, valeu a pena a caverna, valeu a pena a expiação, valeu a pena a prova. Aí Kardec pergunta na Revista Espírita, qual é a felicidade que aguardam os espíritos puros? Como que é a felicidade que eles experimentam? Curioso, né? Senão a gente estamos nos esforçando para chegar lá, Kardec fala, ok, a felicidade que os espíritos puros encontram lá. Como que ela é? Resposta dos espíritos. É lindo, é lindo. Não há no vosso vocabulário nenhuma palavra que descreva a felicidade dos espíritos puros. Não tem como explicar para vocês. Então, ó, se não há palavra no nosso vocabulário do que eles sentem lá, então é mais que maravilhoso, é mais que sensacional, é mais que supimpa, é mais do que ótimo, não tem palavras no vosso vocabulário que descreva a felicidade dos espíritos puros. É para isso que você está sendo preparado. É para isso. Quando você pega a escala espírita, tem a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A gente está lá nos meios dos espíritos atormentados, né? Estou falando isso para você se animar. Espírito, sabe por que a vida não te dá paz? Quando você pega os espíritos da primeira ordem, os espíritos puros, quando vai falar de nós, está assim, arrogantes, prepotentes, egoístas, pseudo-sábios, é um monte de coisa. Quando você chegar nos espíritos puros, sabe que eles têm de classificação? Sabem tudo. Imaginou? Você imaginou que um dia você vai saber tudo? Absoluta perfeição? Então a vida não vai te dar paz. Porque você está sendo programado, preparado para uma coisa muito grande, muito grande. E se isso não encher os nossos olhos, nossa, cara, eu vou me dedicar a fazer minha parte aqui, que tem o melhor da minha vida, nem chegou, está tudo para lá. E aí se trabalha com afinco para construir a paz dentro de você. Porque o caminho da paz é a eliminação total do que ainda existe de nós, do homem velho, do homem selvagem, o nome que queiram dar. Ele vai insistir o tempo todo de tomar conta da nossa vida. E a nossa parte é mostrar para ele que guia e modelo, tendo Jesus no caminho, para nós é verdade. Muito obrigado a todos. E agradecer ainda a Jesus, mestre, modelo, guia, amigo, irmão, que desde épocas imemoriais vem nos acompanhando nesse processo de desenvolvimento intelecto, moral. Somos nós, Jesus, os mesmos que no passado fomentamos o ódio, a discórdia, o sectarismo religioso, empunhamos armas em vosso nome. O príncipe da paz, equivocados que estávamos no que realmente representa esta palavra. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade abençoada
que o vosso coração nos proporcionou. Se apesar de tudo, nós podemos ainda vos pedir algo adicional, nós gostaríamos de vos dizer: ajuda-nos, amigo. Ajuda-nos a nos lembrarmos desses conhecimentos, desses ensinamentos, para não desanimarmos, para seguirmos adiante, trabalhando, sem pressa, mas também sem pausa. Ajuda-nos, amigo Jesus, que possamos refletir nesses ensinamentos que vêm nos mostrar claramente que a paz está acessível, mas depende exclusivamente de cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja.